Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Semana passada nós começamos a ver um pouco sobre o dilúvio, no capítulo 6. E se você tem, por acaso, desejo de conhecer mais a Palavra de Deus e rever as lições que nós vimos anteriormente, você pode acessar o nosso conteúdo lá no YouTube. Você entra lá na barra de pesquisar no YouTube e coloca Proclame o Evangelho. Você vai entrar no canal Proclame o Evangelho e vai encontrar lá Estudo Bíblico Cronológico, o Cronológico na Rádio. Terão lá as outras lições anteriores a essa, são 5 lições. Na semana passada, como eu estava dizendo, nós começamos a estudar sobre o dilúvio. Nós vimos que antes de Deus achar graça em Noé, antes de Noé achar um favor não merecido diante de Deus, nós vimos que Deus disse que a humanidade estava pervertida, que a humanidade estava realmente, só tinha pensamentos maus e a sua malícia, a sua maldade estavam muito grande. E isso era cerca de 900 anos depois da queda de Adão e Eva. E nós vimos que Deus chamou Noé para então construir um barco, uma arca, um caixote retangular de 3 pavimentos com uma porta, e dentro desse lugar Deus então colocaria um casal de cada espécie. Claro que existe uma diferença, alguns outros casais que seriam colocados, chamados animais puros, que poderiam ser comidos pelo povo israelita. Seriam 7 casais de cada um. E nós paramos no capítulo 7, no versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando nós ouvimos falar de Noé pela primeira vez, ele tinha 500 anos, lá no capítulo 5 de Gênesis. E Noé então levou um tempo bem grande para construir esse barco. São anos literais, sim, meu amigo. Deus agora abreviaria o tempo que o homem viveria sobre a face da terra em anos, para no máximo 120 anos, e é isso que nós temos hoje. E começaria por aqui, com o dilúvio. Versículo 10 do capítulo 7. E passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Noé entra na arca com a sua família e depois de 7 dias vem o dilúvio. Aquela camada de água que revolvia a terra, que nós vimos lá na primeira lição, agora desce. Ela protegia a terra contra os raios do sol e criava um ambiente único, com uma quantidade de oxigênio realmente grande. Agora tudo isso desce. São 40 dias aproximados para que toda essa água desça, caindo do céu. E diz que não só do céu veio água, mas de baixo, do abismo, como se a terra se abrisse e a água jorrasse. Foi algo rápido, foi algo que não deu tempo para providenciar uma outra maneira de salvar. É algo realmente catastrófico, é algo que realmente foi universal. Esse dilúvio não foi no local, ele foi sobre toda a terra. No capítulo 7, o verso 16, vai nos confirmar aquilo que eu já falei antes. E os que entraram eram macho e fêmea de todos os seres viventes, como Deus lhes tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Veja bem, não foi Noé quem fechou a porta da arca. Foi Deus quem fechou a porta da arca. A partir do momento que começou a cair a água, a chuva, que antes não chovia, porque nós vemos lá no capítulo 2 de Gênesis que não havia chuva. Deus mandava um sereno que regava toda a terra, uma neblina
que fazia com que tudo fosse regado, e agora começa a chover. Você imagina aquelas pessoas que ouviram de Noé durante todo o tempo que ele construiu o barco, saírem correndo, acreditando agora no que Noé tinha falado. Só que era necessário que elas acreditassem antes, tinha que ser por fé. Por isso Deus fecha a porta pelo lado de fora. Agora elas estavam vendo, não era mais fé, era realidade, era verdade. Eu não estou dizendo que a fé não é verdadeira. A fé acredita em algo que é verdadeiro, e Noé acreditava porque Deus havia dito para ele. Durante 40 dias desceu água de cima e veio água de baixo, e a terra se encheu de água. Versículo 20 do capítulo 7. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Querido ouvinte, como eu falei na lição anterior, o côvado é a medida da ponta do dedo da sua mão até o cotovelo. Isso dá cerca de 44 até 55, 50 centímetros. Para questão de medida, para a gente fazer um cálculo aproximado aqui, vamos considerar 50 centímetros. Então fala aqui que foram 15 côvados, são 7,5 metros acima do mais alto monte, da mais alta montanha. O Pico Everest, por exemplo, você imaginou isso? Não dá para ficar de pé em cima dele e se livrar de toda essa água. Nos versos seguintes, o verso 21, o verso 22 e o verso 23 do capítulo 7, Deus vai deixar claro que todo ser vivente que vivia na terra, toda criatura, todo animal, todo homem morre. No versículo 21 ele já começa dizendo assim: pereceram. Perecer é morrer. No versículo 22 ele acaba dizendo: tudo que havia em terra seca morreu. E no versículo 23, no começo ele diz assim: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Todos os seres que haviam sobre a face da terra. Deus repete isso 3 vezes para não deixar dúvida nenhuma. Tudo que havia sobre a terra estava fora da arca, morreu. Tudo. Animais, homens, mulheres, tudo morreu. Só quem estava dentro da arca estava vivo. Noé, seus filhos, sua esposa e a esposa dos seus filhos, 8 almas apenas, e os animais que Deus havia levado até aquele grandioso barco que Noé levou uma vida das nossas para construir. A Bíblia fala que a chuva não caiu apenas por 40 dias e essa água subiu acima dos 15 côvados, ou melhor, acima de 7,5 metros do monte mais alto, mas no versículo 24 deixa claro: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Já imaginou isso? 150 dias? Quantos são 150 dias dividido por 30? Hein? 5 meses. 5 meses com água desse tipo. Alguém pode sobreviver desse tipo? Não há como sobreviver. E 40 dias chovendo, a pessoa morre de hipotermia. Não há como sobreviver molhada, não tinha abrigo, não tinha onde ficar com tudo isso. Pois bem, depois disso as águas foram se retirando. No capítulo 8 nós veremos isso. No verso 3 diz assim: as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias as águas haviam abaixado. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Os montes de Ararat é uma cadeia de montanhas que fica na Armênia, Turquia, e o pico está a 5.000 metros acima do nível do mar. E os últimos 900 metros dessa cadeia de montanha é coberto de gelo e é de difícil acesso nos dias atuais. É como se fosse a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. É algo muito extenso, são quilômetros e mais quilômetros de montanhas. A arca repousou sobre essa montanha. E ali então Noé soltou alguns animais para ver se a terra havia secado. E quando ele teve a confirmação de uma pomba que trouxe no seu bico a folha de uma oliveira, Noé ainda esperou para sair da arca, porque foi Deus quem ordenou que ele entrasse na arca, e ele estava esperando então Deus o ordenasse a sair da arca. Versículo 13 e 14.
No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Querido ouvinte, 1 ano e 10 dias dentro da arca Noé ficou, com a sua família e toda aquela bicharada. Você achava que ele tinha ficado apenas 40 dias? Foi 1 ano e 10 dias. Veja, se nós voltarmos lá no capítulo 7 e olharmos no versículo 11, diz que Noé entrou na arca, o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês. Agora diz que no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca, depois que Noé entrou. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Pois bem, Deus ordena que Noé saia, ele sai da arca, e a primeira coisa que ele faz, versículo 20: então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Ele faz um sacrifício, lembrando-se daquele Salvador que Deus prometeu que enviaria à raça humana para pagar pelos nossos pecados. Alguém que viria e esmagaria o poder de Satanás, o poder do pecado, o poder da morte sobre as nossas vidas. Ele faz esse sacrifício, esse holocausto, e a Bíblia fala que Deus sente um aroma, sente o cheiro agradável desse sacrifício. E Deus diz então que agora haveriam as estações bem definidas como nós conhecemos: o verão, o outono, o inverno e a primavera. Começam aqui. No capítulo 9, no versículo 1 e 2, Deus dá uma ordenança a Noé e aos seus descendentes para que se espalhem sobre a face da terra. Vamos ver. Abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Muito bem. Deus disse para eles frutificar e multiplicar e encher a terra. Ou seja, para encher a terra ele tinha que se espalhar. E no verso 3 que nós acabamos de ler, eu gosto de brincar aqui que Deus criou o gaúcho, porque aqui Deus libera o churrasco. A partir de agora o homem pode comer carne, e nós precisamos comer carne. Há substâncias na carne que são essenciais para a nossa saúde, e Deus libera aqui então o churrasco. Até aqui o homem era completamente vegetariano, mas a partir daqui o homem se torna um gaúcho, por assim dizer. Nos versos 11 e verso 13, Deus vai fazer uma aliança com Noé e com a sua criação. E diz assim: estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. O arco, conhecido hoje por nós como o arco-íris, foi acrescentado devido à mitologia grega, aonde uma deusa, uma filha de uma deusa chamada Íris, mensageira dos deuses, descia então do céu à terra através desse arco-íris, esse arco que ficou conhecido como arco de íris, para trazer mensagens. Só mitologia, isso é história de homens, mentira, porque o arco quem colocou, quem o fez e criou e colocou na terra depois da chuva que nós vemos foi Deus. Este é o arco de Deus. Nós gostamos muito de ver ele depois de uma chuva, é algo realmente maravilhoso e bonito, e nós conhecemos hoje o que acontece, né? Quando a luz passa por ele, então aparecem ali aquelas cores que dão aquela beleza sem igual do arco-íris.
Noé ainda viveu muito tempo sobre a terra. E no capítulo 10 nós temos a genealogia dos descendentes de Noé. No verso 25 diz assim: a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiram a terra. O nome do seu irmão foi Joctã. Veja, quando nasceu esse rapaz aqui, esse menino chamado Peleg, houve a repartição da terra como nós conhecemos hoje em continentes. Foi algo realmente catastrófico, algo que aconteceu rápido. Por isso está registrado aqui. Eu havia falado que a Bíblia também trata disso. Quando é que a terra se repartiu em continentes? Nós vimos na primeira lição que a terra era um único continente. E agora fica claro quando é que a terra se reparte nos continentes que nós temos hoje. É nesse exato momento aqui. Nós vamos daqui diretamente para o capítulo 11, o verso 1. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Veja bem, todos falavam o mesmo idioma, a mesma língua. Olha só o que eles vão inventar de fazer. Versículo 2. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Querido ouvinte, Deus havia dado a ordem para eles se espalharem, para eles multiplicar e se espalhar pela terra. Eles resolvem fazer o quê? Se juntar tudo num só lugar. E agora eles resolvem construir então uma torre que chegue até onde? Até o céu. Você viu em algum lugar eles falarem sobre Deus? Há Deus nos planos deles? Eles querem chegar até o céu para não serem espalhados sobre a terra. Eles não queriam obedecer a Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Veja, construir uma torre para chegar ao céu. Você já imaginou um negócio desses? No céu onde Deus habita, onde nós não vemos? Isso é impossível. Eles estariam fazendo essa torre até hoje. Tem mais, né? Eles queriam tornar o nome deles conhecidos, né? O nome dele célebres. E no versículo 5, Deus desce. Olha só: mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa linguagem aqui é para ficar claro para nós que Deus estava vendo tudo isso e que Deus ia tomar uma providência acerca disso, porque senão eles estariam fazendo até hoje, e é preciso ter muita fé para acreditar que uma torre chegará no céu. Disse o Senhor: o povo é um só, ou melhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus então confunde a língua deles, cria diversas outras línguas, e eles realmente se espalham e passam então a obedecer à ordem de Deus. Agora, se nós olharmos um local onde há muitas pessoas, tem poucos ou muitos problemas. Quanto maior a cidade, é maior a violência ou é menor a violência? Quanto maior a cidade, é menor o índice de problemas com doenças ou é maior? Você já parou para pensar que quanto mais pessoas vivem juntas, mais problemas tem? Mais dificuldades há? É um princípio de Deus. E Deus espalhou eles então por sobre a face da terra. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Agora eles obedeceriam então a Deus. Veja, Deus faz com que eles se separem, faz com que eles se juntem em grupos que têm a mesma língua e deixem de construir. Eles queriam chegar a Deus até do seu jeito e da sua maneira. A religião humana deseja fazer isso da mesma forma. Religião significa
religar. É uma tentativa do homem se religar a Deus através do seu plano e através do seu próprio esforço. O pessoal aqui da Torre de Babel queria chegar até o céu do seu jeito e da sua maneira. E hoje há muitas pessoas que querem chegar até o céu do seu jeito e da sua maneira, seguindo uma determinada religião, seguindo uma determinada coisa, fazendo planos e colocando o seu esforço nisso. Deus até agora não pediu nada disso de nós. Deus disse que enviaria um libertador, um salvador, para que morresse no lugar do homem. A única coisa que Deus pediu a Adão e Eva é que eles se arrependessem e crescem nesse Salvador. Deus então concedeu a graça, um favor que eles não mereciam, como concedeu a Noé, porque Noé acreditou nesse plano. Deus não mudou. As religiões surgiram a partir daqui. Deus não pertence a uma religião. O Salvador não pertence a uma religião. Ele pertence à raça humana para que ela creia. Nós gostamos de complicar as coisas e dificultar, mas Deus simplificou. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil nós deixarmos o nosso orgulho de lado e reconhecermos que aquilo que nós fazemos não pode nos levar até Deus, não pode nos levar até o céu. Essa é que é a verdade. Isso não pode nos levar até Ele. Esse é o grave problema que nós temos. Nós achamos que por fazer coisas boas, por trilhar um bom caminho, por seguir determinada religião, nós vamos para o céu. Na frente um dos outros está resolvido, como ficou resolvido para Adão e Eva quando eles fizeram as roupas com folha de figueira. Porém, quando Deus chegou, o que aconteceu? Foram se esconder, não resolveu nada. Querido ouvinte, não importa o que você tenha feito para Deus. O que Deus quer de você é única e exclusivamente a sua fé, e que você reconheça que você não pode ir ao céu com o seu próprio esforço e o seu próprio mérito. Não há como chegar lá, porque nós fazemos muito mais o mal do que o bem. A nossa mente pensa uma coisa boa e depois pensa 5 ruins. Seja sincero consigo mesmo. Olhe para si e veja isso. Essa é a lição que nós aprendemos com a torre. Nós não podemos subir até Deus, mas Deus virá até nós para nos buscar do jeito que nós estamos. Basta que nós reconheçamos quem somos e creiamos no Salvador que Ele prometeu que enviaria. No final do capítulo 11 tem a genealogia dos descendentes de Sem, o filho de Noé. E surge aqui um personagem que vai mudar toda a história. Um personagem pelo meio do qual Deus irá trazer o Salvador, e dele fará a nação pelo qual o Salvador virá. Versículo 27 a versículo 32 eu vou ler. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão e a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Preste atenção. A mulher de Abrão, depois vai se passar a chamar Abraão. Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. No capítulo 12, o chamado de Deus para Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o pai da nação de Israel. Veja só, Deus chama ele para deixar todos os seus familiares e tomar um passo de fé aí para uma terra que ele não conhecia, um povo que ele não conhecia, porque Deus iria fazer dele uma grande nação, sendo que essa mulher era estéril. É Deus quem faz a promessa. E Deus disse que abençoaria ele, dele seria uma nação, dessa nação viria o Salvador, a nação de Israel. E fala aqui que ele abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E
nele seriam benditas todas as famílias da terra. Primeiro detalhe do versículo 3. Aqueles que abençoam Israel até hoje se beneficiam disso. São abençoados por Deus. Aqueles que abençoam a nação que veio de Abraão são abençoados por isso. Aqueles que amaldiçoam são amaldiçoados por isso. Israel é a nação de Deus. Israel é a nação cujo Deus é o Senhor. Em nenhum outro país, nenhuma outra nação no mundo é. Porque Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel através de Abraão para trazer por meio deles o Salvador, o Messias. Goste você ou não dos judeus, eles foram escolhidos por Deus para isto. E fala ali que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Por quê? Porque por meio dele viria o Salvador, o Libertador. Querido ouvinte, se você odeia Israel, eu peço que você reveja o seu sentimento, porque o Salvador veio desta nação. Se você ainda não tomou o passo de se arrepender, se você ainda acredita que o que você faz pode te salvar, eu peço a você que creia no Senhor. Eu peço a você que se arrependa dos seus pecados e reconheça diante de Deus, não diante do Fábio que aqui está, mas dele, e creia no Salvador que Deus disse que enviaria e enviou através da nação de Israel. Na semana que vem, nós continuamos vendo se Abraão irá crer em Deus e obedecer o seu chamado ou não. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.